Boa noite, meu amigo Fernando. Oi, irmã, tá conseguindo ouvir bem? Boa noite, querida irmã Maria Cecília. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu Boa noite, olhar Marcelo. sereno, Boa noite, Ferdinand. toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando Boa noite, todo Suzana. a gemidos de aflição. Já não há mais primavera. Oi, Fernando. Estamos aí, meu amigo. Criancinha Estamos sede juntos. em pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Deus te abençoe, Ferdinand. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Meus queridos amigos, companheiros, queremos saudar a todos, rogando ao divino amigo Jesus
que a todos nos mantém envolvidos na claridade divina de suas bênçãos, a fim de que possamos ter o entendimento, o discernimento, para encontrar nas soberanas páginas do seu Evangelho a argamassa moral para a construção do homem novo na nossa intimidade. E então, Jesus amigo, sabemos da tua presença, Senhor, porque o Senhor nos disseste que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor aí estaria. E temos certeza, Jesus, da tua presença em cada lar que participa destes momentos. E nós te agradecemos, amigo, pela grandiosa oportunidade, pela bênção da tecnologia, que mesmo nesses momentos difíceis, nos faz aproximarmos uns dos outros, vivendo esse momento de confraternização, de troca de vibrações positivas, de vibrações de amor, de vibrações de carinho. Amigo, a nossa eterna gratidão a ti, pelo teu evangelho de luz, pela tua mensagem revivida através do teu apóstolo, Allan Kardec. Mas, amigo, enquanto vivemos aqui este momento de alegria e emoção, nós recordamos daqueles que não te conhecem, aqueles que ainda, Senhor, transviados pelos caminhos do crime, da prostituição, da corrupção, do tráfico, da maldade em suas várias expressões. Rogamos por ele, amigo, que a tua luz magnífica possa incidir sobre estas consciências, fazendo-as compreender e despertar para os verdadeiros sentidos da vida. Meigo Jesus, neste momento, quando tantos se desesperam diante da dor, também rogamos a ti, Senhor, que os teus mensageiros amigos possam trazer a mancheias o bálsamo de alívio, de consolação, a luz da esperança e da fé para cada coração que passa por momentos difíceis, a fim de que possam ter a consciência de que a dor é a professora amiga que vem para nos ensinar a como direcionar os nossos passos nos caminhos corretos. Que eles sejam abençoados por ti, meu amigo, a fim de que não percam a oportunidade redentora na qual se encontram. Mas, amigo, nesta noite nos lembramos principalmente daqueles que fugiram da vida, destruindo os recursos do corpo de carne. Apiedai-vos deles, Senhor, porquanto são nossos irmãos que ainda não sabem o que fazem. Consola os seus corações, Jesus. E, amigo, nós também te pedimos que abençoe os nossos lares, que a tua presença no nosso meio possa para nós outros representar um momento de um despertar novo, de uma consciência nova, que busca principalmente os teus caminhos. Assim pensando, meigo Jesus, em teu santo e divino nome, em nome de Deus, o nosso Pai, o Criador de todo o universo, nós estamos iniciando este trabalho
em teu nome. Que assim seja. Meus amigos, é com grande alegria que novamente estamos junto a vocês, atendendo ao convite carinhoso da casa, o Grupo Espírita Amor e Caridade, representado pela pessoa da Irmanda, que carinhosamente nos convidou para estes momentos. Então, companheiros, amigos, para falar de um tema muito especial, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. A nossa saudação especial para a querida e inesquecível Juliana Varino, que está conosco neste momento. Então, amigos, nesta noite, nós queremos principalmente falar do testemunho de alguns mártires que deram a sua vida em defesa da verdade, em defesa do Evangelho. Mártir, que em grego já significa testemunha, aquele que deu testemunho, aquele que sofre perseguição e morte por defender, renunciar, recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Entretanto, é muito fácil de compreender que esse entendimento ainda está muito longe de muitas pessoas. Públio Lentulus, por exemplo, na incrível história de há 2000 anos atrás, teve a oportunidade de conhecer Jesus, não conseguiu compreender a sua mensagem, abafada pelo orgulho do famoso senador. Somente mais tarde, ele, depois do sacrifício de Lívia, a sua esposa, ele agora já idoso, cego e amargurado, porém já voltado aos princípios de Jesus, veio a desencarnar junto com Flávia, a filha amada, e a dedicada serviçal Ana, com o acontecimento da erupção do Vesúvio em Pompeia no ano de 79. No mundo espiritual, porém, Públio contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compulsão e do arrependimento. Só mais tarde, então que ele vai despertar. Entretanto, Jesus nos convida a todo instante, conforme nos recorda Cassimiro Cunha, em um admirável poema: vinde a mim, vós que sofreis. É a palavra do Senhor tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte da água viva. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Amigos, Humberto de Campos, na sua obra A Boa Nova, vai nos falar das primeiras pregações. Quando ele assim se expressa: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia,
Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Logo depois, Jesus se dirige a Jerusalém, passando antes por Jericó, uma bênção de verdura em pleno deserto da Judéia. E em seguida, dirigiu-se a Jerusalém. E estando ali nas imediações do templo, quando um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos deixaram a imponente nave, e todos eles muito curiosos ante aquela figura incomum, ante a beleza singular daquele homem, ficaram todos muito admirados. E um deles, de nome Anã, que seria mais tarde o juiz implacável de sua causa, não contendo a curiosidade, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Ao que responde Anã: eu sei, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina? E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? É o momento então que Jesus dá uma resposta mais firme: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Não existe um mármore mais formoso do que o do sentimento sincero, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Meus amigos, é isto que Jesus pede de nós, que tenhamos a coragem de penetrar na nossa intimidade e promover aquela revolução, porque ele é considerado o revolucionário da história, o maior revolucionário da história. Lembramos dos diversos episódios, como da pecadora, a suposta mulher encontrada em adultério, e que também Humberto de Campos vai nos esclarecer que toda aquela cena fora provocada por Efraim, cunhado de Pedro. Então, como Jesus vem nos dizer que não viera para derrogar a lei, e ele ao mesmo tempo nos fala do amor, enquanto a lei antiga afirmava que as mulheres encontradas em adultério deveriam sofrer a pena do apedrejamento. Apresentam-na a suposta adúltera a Jesus e interrogam o que fazer. Estava diante de um grande desafio, mas a sua serenidade, a sua beleza moral, a sua superior condição espiritual, lança naquele momento ao homem de todos os tempos o desafio: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ou seja, convidando-nos a mergulhar em nossa intimidade, para que possamos fazer um exame de nós mesmos, conforme nos recomenda Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos. A parábola do samaritano.
Amigos, diante destas passagens, nós ficamos a imaginar quanta indignação, quanto ódio destilaram aqueles corações diante da palavra revolucionária do Cristo. A parábola do samaritano. O doutor da lei desafia o mestre interrogando-lhe qual seria o maior mandamento da lei, ao que Jesus responde com uma nova interrogação. O que é que está escrito na lei? O que ledes nela? Então o doutor da lei é obrigado a declinar, para não confessar ignorância, afirma que é amar a Deus e amar ao próximo. E então Jesus assevera: haja desta forma, porque assim manda a lei. Mas o doutor, ainda na sua orgulhosa perspicácia, interroga: mas quem é meu próximo? Então Jesus propõe a parábola do samaritano. E quando ele chega ao final da narrativa, interroga ao orgulhoso doutor: qual daqueles três te pareceu próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E nós vamos observar, porque é justamente o samaritano que é considerado pelo doutor da lei, pelos maiorais da sociedade, como sendo os samaritanos uma raça impura, uma raça inferior. E o seu orgulho não permitiu que ele dissesse que era o samaritano, mas respondeu através de um circunlóquio: foi aquele que teve compaixão do homem assaltado. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O óbolo da viúva. Os maiores da sociedade vinham com os bolsos recheados de pequenas moedinhas para lançarem no gasofilácio e provocassem grande barulho, para que todos pensassem que eles haviam doado uma grande quantia. E chega então a viúva e deposita ali 2 moedinhas, as únicas que ela possuía. E Jesus, que a tudo observava, falou em voz bem alta para que todos ouvissem: em verdade vos digo, que esta mulher deu muito mais do que todos os outros juntos, porque ela deu da sua necessidade, enquanto os outros deram da sua abastança, das suas sobras. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que oram de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Imagine, meus amigos, quanto ódio destilavam aqueles corações, ou nós mesmos que estávamos lá, naqueles tempos recuados. Ai de vós, escribas e fariseus, que hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, branco por fora e podre por dentro. E então aqueles que eram os donos da religião, a gente fica a imaginar quanto ódio destilaram eles naquele momento. Entretanto, Jesus nos convida justamente a essa revolução, a revolução, a luta da individualidade contra a personalidade. E nos lembramos então de Estevão, na fantástica obra Paulo e Estevão. Então Emmanuel nos falando daqueles momentos em que Estevão vivia a iminência de ser apedrejado, já passara a noite no cárcere, onde fora torturado,
onde estava subjugado com algemas pesadíssimas que feriam seus punhos. E naquele momento em que ele vai ser apedrejado, ele se recorda das descrições de Simão a respeito de Jesus. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido, quase nu. Suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera agora o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou consigo mesmo: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe um consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus, porque, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho, pensava Estevão. E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus, com a beleza de sua ternura imortal. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Experimentou uma paz espiritual desconhecida. E esta paz, que perturbava enormemente a Saulo, aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedradas que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. E naqueles momentos, então Estevão recordava o Salmo 23, que ele recitara tantas vezes junto da irmã Abigail querida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a repousar em verdes pastagens e me conduz a águas tranquilas. O Senhor refrigera minha alma e guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz, desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos, e pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre Jesus em toda a sua resplendência, em toda a sua glória divina. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão
experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. E é neste momento, então, que Abigail é introduzida ali naquele recinto, porque a noiva de Saulo deveria testemunhar a sua autoridade, deveria ser a testemunha viva naquele momento. E então Abigail reconhece que o condenado apedrejado era o seu irmão perdido há tanto tempo, era o querido Gesiel. E ela exclama para Saulo, apavorado: Saulo, Saulo, este é meu irmão, é Gesiel. E Saulo vive momentos tão difíceis de angústia, de verdadeira perturbação, mas não pode ser. Manda que parem o apedrejamento por uns instantes e ordena então que Estevão seja conduzido para a sala dos sacerdotes com o pretexto de que queria e gostaria de arrancar-lhe a confissão nos últimos momentos. Então Estevão, já vivendo os últimos instantes da vida física, é colocado ali. Quando Saulo, extremamente perturbado, vê que Abigail assenta-se ao chão, recolhe em seu peito a figura ensanguentada de Estevão. E Estevão: minha irmã, finalmente pude te encontrar, graças a Deus. E agradeço a Deus porque sei que você está na companhia de um homem justo, de um homem severo. E então pede a Abigail, ele que já estava nos momentos de despedir da vida física, pede a ela que cante como outrora a prece dos aflitos e agonizantes. Abigail, com a voz embargada naturalmente, pela emoção, pela comoção do momento, somente consegue recitar: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Estevão despede-se do mundo físico para ser recebido diretamente pelo nosso amigo, o querido Jesus. E a sua abnegação, a sua renúncia é de tal grandeza que ele mais tarde será aquele que irá orientar Saulo, agora transformado em Paulo, o apóstolo da gentilidade. Meus amigos,
Vamos reconhecer claramente que no exército do Cristo não há lugar para os medrosos, porque o próprio Jesus já nos afirmara: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar de palavras que parecem estranhas, então ele fala da estranha moral que o Cristo pronunciara. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Evidentemente, Jesus nos convoca à luta. Não é uma luta no mundo exterior, é uma luta na nossa intimidade. É o desafio na construção do homem novo em nossa intimidade, conforme nos propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele quer de nós os esforços no sentido de domar as nossas más tendências. A sua paz é a paz que o mundo não compreende, conforme ele asseverou: eu vos deixo a minha paz, mas não esta paz conforme a compreende o mundo, porque esta paz do deitado eternamente em berço esplêndido só existe na palavra dos poetas. A paz do Cristo, a paz de Francisco de Assis, é esse estado de luta constante na nossa intimidade. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Os irmãos desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família. E é verdade, amigos, é o que nós vemos a todos os instantes da história, as lutas religiosas, e que continuam. Entretanto, recordamos da sua maior proposta, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, essência primordial dos seus ensinamentos, finalidade natural de nossas vidas. E recordamos, conforme escreve Mateus, nos seus capítulos 5 a 7, relatando aquele momento em que Jesus, ali no Monte Curum Hatim, abre a sua boca e endereça a sua mensagem libertadora ao homem de todos os séculos, de todas as latitudes, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados são os mansos e pacíficos, que passam pelos campos de batalha sem revidarem aos golpes da violência. Bem-aventurados são os pobres de espírito, que sabem se conter na condição redentora em que se encontram, e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da vida. Bem-aventurados os que se humilham por amor e submissão às leis, sem se permitirem a indignidade e a vulgarização moral nas circunstâncias em que se encontram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no rápido trânsito carnal. Bem-aventurados são os simples, que se contentam com o ar, a paz e o pão da vida, sem os caprichos das ilusões passageiras que ocultam a realidade e não mudam o panorama íntimo. Bem-aventurados são os puros de intenção,
que não conduzem mágoas nem ressentimentos, e caminham com entrega total a Deus, fiéis para sempre. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram sem reclamação, porque eles serão chamados herdeiros de Deus. Vós sois bem-aventurados quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo fizerem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos todos vós, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal não pode perder a sua essência. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte, nem se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, para que a todos possa iluminar. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que possam ver as suas boas obras, e assim glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois venha apresentar a tua oferta. Aproveita e reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele por 2. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, e quando deres esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando orares, não sejais como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar é que serão atendidos. Mas quando orardes, entreis para o vosso aposento e orais em secreto, dizendo: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu o poder, a glória, a verdade, o amor para sempre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Os olhos são a candeia do corpo, de tal forma que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis pelo que deveis comer ou vestir amanhã. Olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, e nem acumulam em celeiros, e entretanto o vosso Pai
A tudo as provei suas necessidades. Olhai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas nem mesmo Salomão em todo o esplendor da sua glória jamais conseguiu vestir-se como qualquer um deles. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será concedido por acréscimo. Meus amigos, o poema lírico de Jesus sensibiliza as nossas almas, movimenta a nossa intimidade, pois é a mais formosa, mais admirável proposta que até hoje a humanidade teve oportunidade de conhecer. Este sermão, conforme afirma Gandhi, a quem Albert Einstein saudou como sendo porta-voz da humanidade, afirmava então Gandhi: se perdessem todos os livros, se queimassem todos os tratados de filosofia e de ética, e que somente sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Entretanto, amigos, para compreender a proposta de Jesus, somente o homem que atingiu o ideal superior, pois principalmente o Sermão da Montanha é o mais violento contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem iniciado, assevera Humberto Roden. E o próprio Jesus vai dar a demonstração clara através do seu exemplo, quando, na narrativa de Mateus, no capítulo 16, ele começa a falar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém. Era necessário. E que ele iria padecer todos aqueles martírios. E Pedro, ainda muito verde, Pedro, ainda não compreendendo completamente a proposta do Cristo, levanta-se em sua impulsividade. Deus tenha compaixão de ti, Senhor, porque nada disso te acontecerá. E Jesus então fala de uma forma bem dura a Pedro: afasta-se de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, meus amigos. E ele então já houvera dito a Pedro em outra oportunidade, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Então, quando o galo canta, é o momento também em que Pedro desperta para este ideal superior. É um despertar espiritual. Meus amigos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então, amigos, Jesus vem nos falar dessa justiça de amor. E vai nos dizer Lázaro, no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Não é um sadomasoquismo, é a oportunidade de luta entre a personalidade e a individualidade, a matéria e as suas paixões e arrastamentos contra o espírito. Meus amigos, como compreender esta proposta de Jesus?
Esta proposta de dignidade, inteireza de caráter, fidelidade, integridade moral, honestidade, verdade, altruísmo, porque o mártir é, acima de tudo, o altruísta. O altruísta que não pensa em si, mas pensa, sim, na coletividade. O respeito, a coragem moral. Vemos o exemplo de Sócrates, que é um dos precursores do cristianismo, na eminência do seu julgamento, e já notificado de que receberia o julgamento. A sua esposa Xantipa fica extremamente apavorada diante da possibilidade da condenação. E convida então Lísias, um famoso orador daquela época, para que pudesse vir defender Sócrates. E Sócrates, então, quando recebe o advogado esperado, qual é a sua primeira pergunta? Que tipo de bem pensa em levar aos meus juízes? Isso não parece paradoxal? Não é estranho? Não é estranha essa pergunta de Sócrates? Pois imaginemos nós, nos dias de hoje, imagine se nós vamos para um julgamento, nós vamos ser julgados. O que nos parece natural é interrogar o nosso advogado. Qual é a artimanha? Qual é o artifício que você tem para nós enganarmos o juiz ou os juízes? Mas Sócrates pergunta, qual é o bem que você pensa em levar aos meus juízes? E Lísias, apavorado diante da pergunta, vai responder, Sócrates, é a você que eu amo, é a você que eu quero bem, e não aos seus juízes. E o Sócrates, na sua maêutica, ele vem propor uma segunda questão. Você estaria pronto a fazer-lhes o mal para me favorecer? E a gente pode imaginar o espanto de Lísias, que embora sendo um homem sábio, mas estava chumbado aos valores da matéria. Ele fica confuso. E Sócrates interroga ele, e como poderia fazer o bem a mim fazendo mal a eles? Gente, isso não parece uma coisa assim, dentro dos padrões sociais que nós vivemos, não parece uma coisa assim de louco? Porque a gente pensaria assim, os juízes que se danem, que se lasquem, se eu ficar livre, é isso que eu quero. Mas aí o Sócrates continua interrogando, e como você poderia fazer o bem a mim, fazendo mal a eles? Sem dúvida, Lísias, você pensa que o maior bem é a vida física. Sim, respondeu Lísias apavorado. E o Sócrates volta à carga, mas a vida na mentira ou a vida na verdade? A vida na verdade, responde o orador. E a gente imagina que essas alturas do campeonato, ele estava tão aflito, quase chorando. E o Sócrates continua, mas respondendo às mentiras dos meus acusadores com outras mentiras, persuadindo-os com o que querem ouvir, a vida que me adviria de sua eloquência não ficaria embaraçada por sua astúcia? Gente, é alguém que conhece o valor da verdade e a deterioração causada pela mentira. Eu me lembro quando o neto de Gandhi visitou o Brasil, Arun Gandhi, me parece que foi na cidade do Recife, onde ele proferiu uma palestra e falou da sua experiência. Ele narra um acontecimento de que certa feita, eles morando na zona rural, ele com a sua família, com o seu pai, e então eles vão à cidade, o pai para resolver alguns negócios, e ele então, Arun, ficaria encarregado de levar o automóvel à oficina. E assim fizeram.
E antes de se separarem, marcaram uma determinada hora para se reencontrarem em um ponto. E Aaron leva o automóvel para a oficina, mas pelo caminho ele passou diante de um cinema que estava exibindo um filme pelo qual ele tinha grande interesse. E então deixou o carro na oficina e voltou para o cinema, e a hora escoou. Quando ele percebeu, já havia passado o momento, a hora que ele havia combinado com seu pai. Saiu correndo, tomou o automóvel e foi de encontro ao pai. E o pai então o interrogou: mas meu filho, por que você atrasou tanto? Ah, meu pai, é porque o rapaz da oficina ainda não havia liberado o carro. Não, eu passei na oficina, como você não aparecia, e o mecânico me informou que o carro já estava liberado há mais de 2 horas. Agora nós vamos retornar para casa. E durante o caminho, eu vou a pé, você vai de carro, porque eu quero aproveitar a oportunidade da viagem para meditar em que lugar foi que eu errei em sua educação para que você aprendesse a mentir. Amigos, uma lição de valor inesquecível, para que nós possamos assim avaliar o que seja o valor da verdade. E assim aconteceu. Ele com o carro de primeira, andando devagarinho, e o seu pai pacientemente a pé pelo caminho. Para que a gente reflita sobre a verdade. E então volta Sócrates para o seu advogado. Não, Lísias, a vida só merece ser conservada na alegria. E a única alegria do homem é a procura da verdade sem desvios. A vida vale na esperança de um dia encontrar a verdade. Se a democracia quer a minha morte, deve ter suas razões. Eu lhes direi a verdade ao meu modo e vamos ver se me entenderão. Em minha idade, eu não aceito belos discursos. Vou me defender sozinho. E foi. E comentou ainda: é possível que vocês, irritados como aqueles que são despertados no melhor do sono, levianamente me condenem à morte para dormirem o resto da vida. Verdade? Verdade dura às vezes de ouvir. Mas diante da sua condenação, Xântipa, a sua esposa, fica desesperada. Mas Sócrates, eles te condenaram, Sócrates. Ué, mulher, e o que tem isso? Eles também estão todos condenados. Mas Sócrates, meu filho, você vai morrer. Ué, eles também vão morrer. Que problema tem isso? Então, amigos, inclusive nesse momento difícil, para todos nós, que enfrentamos, que passamos esse momento de pandemia, é de extrema necessidade que nós joguemos fora o medo, o pavor. Principalmente alguns veículos de comunicação primam em espalhar o desespero. Tenhamos fé, mantenhamos a esperança. A esperança é o combustível de nossas almas. A coragem destes mártires, que nós, infelizmente, em virtude do nosso reloginho, só citamos alguns. Mas ver, por exemplo, a coragem de uma Joana de Cusa, que diante do seu carrasco implacável, depois de atear fogo à fogueira, aproxima-se, naqueles momentos de prova,
Esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E Joana recorda as últimas palavras de Jesus, quando ela sai da casa de Pedro. Vai, filha, e ser fiel. Então, naquela velocidade do pensamento, ela se recorda dessa recomendação de Jesus. E dirigindo-se ao carrasco, afirma: não só a morrer, mas também a te amar. É o momento em que Jesus a recebe. Filha, tem bom ânimo, eu estou aqui. Ó, Pedro Paulo Albuquerque, boa noite, como vai você, Pedro Paulo? É esta coragem que nós somos estimulados a desenvolver em nós. Essa esperança que alimenta as nossas almas. É a coragem de um Johann Hus, que naquele momento da fogueira, do dia 6 de junho de 1415, dia do seu aniversário, quando ele completava 46 anos de idade. E diante daqueles desafios da fogueira, ele vai dizer a Jesus: Senhor Jesus, é por ti que eu pacientemente suporto esta morte cruel. Peço-te que tenha piedade dos meus inimigos. Amigos, nós vemos aí nos noticiários os crimes, as covardias. Quem são os grandes necessitados dos quais nos falam Jesus? São exatamente estes nossos irmãos enfermos, que promovem esse medo entre a população. São aqueles que se dedicam ao crime, à agressividade. Estes são os grandes necessitados. Marco Antônio, são estes que necessitam de médicos. Jesus nos acelerou: os sãos não precisam de médicos. Vamos, amigos, pensar nisso. Vamos pensar na recomendação de Gandhi: só podemos vencer o adversário com amor, nunca com ódio, nunca com ódio. A única maneira de se castigar aquele que se ama é somente sofrendo em seu lugar. Então, amigos, com os exemplos, com as palavras de tantos pensadores, com a atitude de Sócrates, nós nos sentimos inspirados a desenvolver em nós, a cultivar em nós o estoicismo, a coragem, a fé e a esperança. Então, companheiros amigos, quando o nosso reloginho já marca que devemos parar, vamos nos lembrar somente que Allan Kardec, um dos mais iluminados discípulos de Jesus, um dos mais lúcidos, conforme assevera Emmanuel, consciente da proposta do Cristo, estabeleceu em o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o pilar principal da sua construção a inesquecível poesia do Mestre Jesus, ali do Monte Corum Ratim, convidando-nos a um novo tempo, a uma nova era, convidando-nos para a nossa construção interior. Jesus, amigo,
companheiro de todos os momentos de nossas vidas. Nós te agradecemos, amigo, por esses momentos de meditação, de confraternização. Nós te agradecemos, amigo, pelas vibrações puríssimas derramadas da espiritualidade superior. E rogamos a ti, amigo, mais uma vez, insufle em nós a coragem, para que nós possamos ser testemunhas do teu Evangelho, para que possamos estar dispostos a renunciar a nós mesmos e seguir a ti, meigo amigo, que é o caminho, a verdade e a vida, é a fonte da água viva e morredora. Abençoa-nos, Senhor. Mas hoje também rogamos a ti, Senhor, que receba em tua glória a discípula trabalhadora fiel, a nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, que ela possa encontrar o perfume do teu amor. Assim, Jesus, agradecidos por mais este dia, por mais estes momentos de confraternização, de meditação, nós, em teu nome, iniciamos este trabalho de hoje. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós estamos encerrando este momento tão especial de luz. Abençoa, amigo, a todos nós e nos despeça com a sua paz. Paz a todos. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos, pela presença, pela paciência de todos. Que Deus nos abençoe.